Vamos de regresso para a segunda parte desta conversa animada com Paulo Futre. De resto, não podia deixar de ser de outra forma. Paulinho, é a tua forma de ser. Há pouco falávamos disso, precisamente naquelas reprimendas que às vezes tinhas que levar ainda jovem para teres mais cuidado com as horas de sono e com o cansaço fora das quatro linhas. E com a alimentação. E com a alimentação também. Tu eras daqueles de exagerar. Não. Eu até aos 23, 24 perdia peso. E depois então era ao contrário, eras daqui... No Porto era ao contrário, não é? Então se chegava lá com 1 grama a menos, era uma bronca tremenda lá do Otávio. Que horas já almoçaste? O que é que jantaste ontem? Mais um pequeno almoço, logo uma grande confusão. Tinha medo da balança. E depois já no Atlético de Madrid, mais tarde, né, também dava medo da balança, porque 1 quilo a mais, psicologicamente Eu evitava-me pesar em Espanha, mas em Espanha já, porque psicologicamente se tens 1 quilo a mais no dia do jogo, então houve um momento... Achas que vais ficar sentado e não... Não, uma mochila, psicologicamente tinha 1 quilo a mais e não vou estar tão rápido, não vou... E deixei-me pesar no dia dos jogos, não é? Normalmente chegávamos lá e despias-te, vias o peso que estavas, não é? E estás no peso ideal, dá-te moral, não é? Mas com 1 quilo a mais ou gramas a mais é uma confusão para a cabeça tremenda, não é? E deixei-me pesar. Mas no Porto, então perdia peso e tinha um medo, e o Otávio a apontar ali ao lado, não é? E assim que aquilo não batia certo, um autêntico pesadelo, não é? Paulinho, neste primeiro ano, já há pouco falámos do campeonato conquistado, ganham também a Supertaça e tu fazes um golo na Luz ao Benfica, na Supertaça, embora tenham perdido a taça com o Benfica por 3-1 nesse ano, mas logo no primeiro ano tu ganhas duas competições, com 43 jogos e 10 golos, com 18, 19 anos, no Futebol Clube do Porto. A ti, obviamente, que não te surpreendeu, porque já se percebeu que a tua confiança e a tua autoestima era elevada. Acreditas que, e tirando o Toshak, seguramente que há de ter ficado muito surpreendido, o mundo do futebol ficou surpreendido com aquele miúdo que apareceu a fazer tudo isto no primeiro ano? Talvez porque uma coisa... Acho que os portugueses conheciam, já que das seleções, mas claro, uma coisa é jogar, ou seres bom, nos iniciados, nos juvenis, nos júniores, e outra coisa é passares para o outro lado, já como profissional, e conseguires chegar e depois manter-te, não é? Que é o mais difícil. Então acho que talvez muitos não estavam à espera daquele excelente ano que fiz com a camisola do Futebol do Porto, com esta camisola. Foi um ano fantástico, magnífico, sem dúvida alguma. Não é? Com continuidade no ano a seguir, estava aqui a ver os números de 85-86, pelo menos logo de início, começa com um 2-0 ao Benfica e a seguir a temporada começa com as primeiras eliminatórias europeias e com fantásticas exibições contra o Ajax, que o Porto elimina, e contra o Barcelona, que o Porto só não elimina, porque em Barcelona foi um jogo muito estranho, e depois o Porto ganha 3-1 com 3 golos de Juari. Era um ano em que se começava a anunciar um Porto europeu, já que no ano anterior tinham ficado logo com o Wrexham na primeira eliminatória. Estamos aqui a falar de Taça dos Campeões Europeus. É aquela derrota, uma coisa é o Wrexham, que foi tremendo, mas é incrível que o Wrexham também... Eu acho que depois não perdemos mais. Arrancamos, recordo logo a seguir à Académica, e a equipa nunca mais parou de ganhar. E eu acho que o Barcelona é aquela derrota, perdemos, mas podemos lá chegar. Aquela pontinha de sorte que é importante naqueles momentos, importantes, com uma pontinha de sorte, eliminamos o Barcelona. Se eliminamos o Barcelona, podemos eliminar qualquer um, não é? Isto é, a nível de competição europeia. Eu acho que foi, talvez, aquela derrota que nos deu força anímica, ou mental, ou psicológica, que no próximo ano, se tivermos aquela pontinha de sorte, porque não chegar ainda, não digo campeão da Europa, não é? Mas chegar muito mais longe, não é? E este é um jogo, há pouco falava dos 3 golos de Juari, em que aparece, se o tridente Futre, Gomes, Jaime Magalhães, era praticamente já intratável e imparável. Depois havia esta hipótese de recurso que chega neste ano, Juari. Sim, a arma secreta, não é?
Era diferente teres que jogar com o Juari, não é? Era um... Não. Mexia no jogo. Sabias que se aquilo não estava como queríamos, estava sempre o Juari aí, né? Sabíamos, bom, o Juari vai mexer com o jogo, né? E era o que ele fazia. Né? Porque aqueles 20 minutos, 25, quando entrava, mexia sempre com o jogo, né? Seja, se estivéssemos a ganhar 1-0, ele entrava para arrebentar, para acabar com o jogo. E se estivéssemos a perder ou empatado, sabíamos que está aqui o Juari, como aconteceu na final da Champions. Isto é o grande exemplo do que te estou a dizer agora. Não? Oh, Paulinho, por esta altura, eu acho que sempre no Futebol Clube do Porto, pelo menos, os teus colegas eram complacentes contigo. Percebiam que tu davas-lhe no final do dia o pão, entre aspas, e muitas vezes te diziam para não baixares tanto como outros jogadores baixavam. Baixar para ajudar a defender e cobriam-te muito as costas, porque tu eras o verdadeiro artista que criava penaltis, criava lances de golo, marcava golos. No primeiro e segundo ano, com o lateral, eu apanhei 2 laterais, acho eu, o Inácio, claro, o Loreta, não sei se apanhei algo mais, mas somente... O Eduardo Luiz ainda a ter jogado à esquerda algumas vezes, às vezes fazia esse lado. Claro, muitas vezes o lateral, se eu jogava, se era ao extremo esquerdo, porque jogávamos com 4-3-3, o lateral estavam sempre recua, ajuda. Mas naqueles primeiro e segundo ano era o Quinho estava ali, o Quinho não, para a frente. Isto é, mesmo entre eles, tinham problemas, não é? Claro que o Quinho sabia as minhas características. Não, tu não basta o meio campo para trás, não é? Mas claro, para o Inácio e para o Loreta, tens que recuar, tens que ajudar, não é? Então havia ali uma luta entre os três, não é? Claro que eu estava com o Quinho tem razão, não é? Imagina o Inácio, recua, e o Quinho não recuso. O Inácio, o Quinho tem razão, não é? Já no terceiro ano, o que é que o Arthur faz, Arthur Jorge? Começa-me a... Porque comecei a ser marcado sempre homem a homem, a partir do segundo ano, homem a homem, que era difícil, e só no lado esquerdo era difícil ter espaços. Porque à parte tinha o lateral direito e metia-me um homem em cima. Então, impossível. Então, miúdo, movimentos livres. Né? Então é quando eu comecei mesmo também a desfrutar, foi depois a minha posição durante toda a minha carreira, né? Aquela, movimentos livres na parte da frente, podia estar no lado direito, lado esquerdo, atrás do ponto de lança, como ponto de lança, liberdade de movimentos, podia estar onde eu quisesse. A defender, fazia só ali, fingia que... Não? Ocupavas ali um espaçozinho. Um espaçozinho, só o espaço, para ver, de vez em quando recuperava uma bola, mas normalmente só fazia ali a posição e pouco mais, né? A nível defensivo. Né? E havia depois também o outro lado, que era o lado de quem defendia e que, quando não tinha hipótese de parar, batia. Havia também quem dissesse que tu eras, como se diz no Porto, fiteiro. E muitas vezes a verdade é que se tu, no momento do contacto com o adversário, não tiras a perna e és obrigado a cair porque não tens apoio, se calhar tinhas tido lesões ainda mais graves que tiveste, porque eras caçado em alguns jogos. Sim, mas eu acho que... Eu não digo por maldade, sim, era a forma de tentarem... Mas acho que também fazia parte da minha maneira de jogar, não é? E de cair, e também de ser inteligente, isto é de saber se não salto no momento certo, não é? Partiu uma perna, ou tinha lesão grave, de certeza. E também para o penalti, não é? Tu terás sido dos melhores jogadores, pelo menos dos que eu vi a sacar penaltis, não havia ninguém como tu. Não. A puxar o adversário no limite e obrigá-lo a fazer penalti. A Espanha continua a ser o número 1, que é o elogio, o peixinheiro número 1, não? O peixinheiro. Porque não, acho que não houve. O que é que acontece? Eu tinha depois em Espanha, com o árbitro, não é? Quando não era penalti, porque falava com ele, não é? Antes do. Porque era um andar, o Ramos Marques. E o Paulo lá, não me compliques a vida, não sei o quê, não sei o que mais. Então, houve ali uma boa, especialmente a jogar em casa. Normalmente quando caía, começava logo o estádio, eu começava logo a fazer, não sei o quê, e ele dava uma amarela, de vez em quando voltava a cara, isto é, complicava-lhe a vida, né? Então, lá. Vamos fazer uma coisa, epá, faz isto quando não é, epá, deixa-te estar no chão. Então, ou tivemos ali então, e quando via, mas às vezes era impossível.
Porque muitas vezes, mesmo na terceira repetição em casa, saía do... E eu, é penalti, não é? Foi, não foi. Muitas vezes ia para a conferência de imprensa e não sabia o que ia dizer, não é? E só conseguia tirar a dúvida na terceira ou na quarta repetição em casa, na televisão. Ou seja, a dúvida ainda seria mais Aí legítima está. para o árbitro. Muitas vezes eu é não óbvio. sabia. Aí está. Então, com este árbitro, deixei de levantar ou fazer aquele espetáculo que fazia quando era penal, levantava, porque isto metia as mãos na cabeça, fazia para meter pressão. Isto é, o estado Vicente Calderón Incrível. comia aos árbitros, não é? Mas com ele tive esta sintonia a partir de um certo momento e via que não era penalti ou que não me tocavam, deixava-me estar, não é? Não fazia, não aquecia, não incendiava O ambiente. o ambiente contra ele, não é? Regressando a esta época 85-86 em Portugal, foi uma época muito disputada, com Benfica e Porto na luta pelo título. Chegamos à penúltima jornada e tudo se decide aqui na Zona Sul. Digo aqui porque hoje estamos a conversar em Lisboa, onde tive e tenho o prazer de te visitar, entre Setúbal e o Estádio da Luz. Em Setúbal, tudo se decide numa jogada a 2 tempos. Aquele lance entre o Molinar Zic e o Paulo Sim, Sousa. para mim, pá, estamos a falar de um guarda-redes genial, não é? Tem um canto contra nós e ele agarra a bola e ele faz um lançamento com a mão, que a bola vai para praticamente ao meio campo, não é? E a partir daí metia, acho que a terceira, já ia em terceira ou quarta e metia a sexta e até logo Lucas, como dizem em Espanha, não é? E é gol, 1-0. Com aquela bolinha a saltar naquela Saltar, relva que sim, estava aquela assim, relva que cheia de estava. tufos. E acho que é o Zezinho que vai tentar sacar a bola mesmo em cima do risco e não consegue. E depois é um jogo histórico porque eu acho que na segunda parte, apesar de estar 1-0, tínhamos aquilo controlado e Estavam à espera já estávamos mais no Estádio da Luz, porque estava a ser o derby, Benfica Sporting, e se ganha o Sporting, nós no último jogo dependíamos de nós, não é? E era com o último classificado, Com o Covilhã. Sporting da Covilhã. O último já estava na segunda divisão. Então foi sensações, foi um fim de semana. Foram 4 ou 5 minutos, mal o jogo acabou, estava a correr de feição na Luz, porque o Sporting estava a ganhar 2-1, e vocês ficaram ali no relevado durante... Terminou, o nosso jogo terminamos na Luz, prolongou-se por mais 3 ou 4 minutos e foi um sufoco, estávamos ali todos e assim que soubemos foi uma explosão de alegria, porque sabíamos que tínhamos sido campeões ali, mas faltava ainda um último susto, 90 aquele jogo minutos, com o né? Covilhã, não é? Cada vez que ainda me custa aquele minuto, acho que 61 ou 59, quando eles fazem 2-1, O Artur Semedo. ainda me custa recordar aquele momento, não é? Uma equipa que desceu, já estava na segunda divisão. Eu só tinha perdido uma vez no Estádio das Antas. E foi para a taça com o Sporting num Ainda não tinhas prolongamento. perdido, que foi no último Foi ano. depois, não. Nunca tinhas É no perdido, último, é no último ainda não ano. tinha perdido ainda. É no Tens dia em razão. que Lima Pereira fratura a Tens perna razão. e não pode jogar a final da Taça dos Campeões. No ano a seguir. Nunca tinhas perdido, não é? Naquela altura não tinha perdido e era sempre a maior parte dos Sempre a jogos abrir. goleadas, porque éramos uma equipa fantástica. Aqui há tempos o Eduardo Luiz dizia que quando sofrem o 2-1 teve a sensação de conseguir ver quase as pessoas cara a cara e a cara dos adeptos do Porto quase incrédulo. Sentiram isso, que se conseguia perceber ali o medo de perder depois de se ter festejado antecipadamente? Foi tremendo ali e passa tudo pela cabeça, não é? E eu fogo lá tinha, porque talvez não, como vias que ia ser tão fácil, não é? Eu recordo na segunda-feira fui à inspeção da tropa. No domingo ganhámos em Setúbal e eu fui a Setúbal também à inspeção da tropa. Mas como aquilo já estava ganho o jogo, talvez não dormi. Acho que eu e muitos colegas meus, o que tínhamos que haver dormido, não é? E é incrível que nós começamos a ganhar logo aos 10 minutos. Um penalti sobre mim, E o André? o André faz o golo. Então, fácil, tivemos ali, antes de 1-1, várias oportunidades para fazer o 2-0 e acabar com o jogo. Não é? Parecia traçado para correr mal a certa altura. E depois aquilo não entrava, eles vão lá uma vez, 1-1. Eles empatam ainda na primeira parte, não é? Primeira parte. Mas vais para o intervalo, vamos dar a volta a isto, não é? Vamos dar a volta a isto. Não havia aí naquela preocupação. A preocupação é quando eles fazem
aquele 2-1 e o estádio cheio, não é? Meia hora para Na resolver. altura, o estádio dizendo que 90 mil pessoas. Não levava 90, mas estavam 90, porque estavam duas por cada degrau. Pois, Eu aquilo lembro-me de ter era uma- entrado às 11 da manhã nesse dia para o estádio. Pois, aquilo O era jogo uma- foi às 3. Pois, aquilo era uma loucura. Abriram os portões às 11 da manhã. Maluco. 90 mil já é mais tarde, não é? Com as obras. Não, ali 90 mil, eu diria que estariam 90 mil. Sim, mas Depois aquela- no rebaixamento, no ano seguinte, já tem mais. Mas No ano ali seguinte, não é? estavam duas por Entre cada depois, degrau. aquilo era Eram duas fileiras O por cada estádio degrau. antes, naquele ano era 60 mil normal, Por aí, pá, ou por aí, 70. sim. Depois devia estar Então sentes a preocupação, a decepção. O que é que vai acontecer aqui? Estamos a falar de ser campeão, bicampeão. E estamos a perder 2-1. A falta de meia hora para terminar o jogo com uma equipa que já sucedeu divisão. Não podia ser, não é? Então acho que ali acordámos, isto não pode ser, não, entre todos, não, vamos. E acho que metemos a quarta, a quinta, ou talvez a sétima. Acho que passámos a mudança para o outro lado, não é? E não sei, em poucos minutos demos a volta àquilo. Estávamos a ganhar Na altura, o 4-2. Fernando Gomes, com Foi um muito laço, longe, uma bola foi, no sim. peito e um remate, um pontapé de moinho. O Eloy mete o último, não é? O Eloy faz o também último. mete. São dois do Gomes e um do Eloy. É. E 2-2, 3-2, 4-2 o Eloy, não é? foi o Eloy fez o quarto golo, o Gomes tinha feito o 2-2 e o 3-2. Já me disseste, estavas lá, eu tremi quando é o golo durante, não sei, 3 segundos, não é? Depois temos que estar à volta a esta situação, como seja, não é? Isto é, o chip, 3 segundos depois mudou logo. E tu, como adepto, já agora, porque estavam lá, É a primeira vez que me Talvez 80, acontece 90. ser questionado. disseste que estava lá, e o adepto? Mas como é vou-te dizer, partindo daquilo para tu compreenderes a forma como eu sou um pessimista otimista, ou seja, eu preparo-me para o pior, achando que vai sempre acontecer o melhor. Mas nesse dia, e para te ser sincero, não senti que o Porto não ganhasse esse jogo, porque eu acho que por essa altura os adeptos do Porto, e era aquilo que a gente sentia na bancada, não se abateu, e se calhar vocês jogadores perceberam isso de parte dos adeptos, não se abateu ali uma depressão e algo catastrofista, houve o apoio à equipa, havia o sentir sim. que Não, mas aqueles 3 segundos, não sei se foi 3. a seguir ao 2-1 é o silêncio absoluto, não é? E o olhar para todo lado e olhar uns para os outros e nem saber o que dizer. Foi um momento semelhante, se quiseres, ao Porto Aves, uns anos depois, em que também estava na bancada, com o Josualdo Ferreira, em que está 1-1. Quando fica 1-1, e que eu lembro-me perfeitamente, foi A mesma 3, sensação. 4, a mesma sensação. Olhar e não conseguir falar com ninguém. Ter uma pessoa próxima ao lado, ter um amigo e olhar um para o outro. Foi essa troca de olhares. Aquele Aves também era na última Também jornada. era na última jornada e o Porto também tinha que ganhar. Sim. De resto, estava o Sporting à frente nessa fase sim, se o Porto sim. não ganhasse. Portanto, são sensações que eu vivi em momentos separados. Curiosamente, nesse ano, embora o Porto não ganhasse muito, porque já estamos a falar, tu quando és campeão no Porto a primeira vez, e essa era a segunda, o Porto já não ganhava desde 79, portanto 6 anos, mas começou a haver com essa equipa, e agora falando como adepto, começou a haver essa confiança de que essa equipa parecia quase inultrapassável. Se calhar com base nesse jogo do Barcelona, que tu já falaste há pouco, Sim. e eu creio que se calhar isso também se fez sentido dos adeptos para os jogadores. Porque, como tu dizes, foram segundos só na cabeça dos jogadores. O resto foi o reativar, não é? Aquele momento, sem dúvida, o chip mudou logo. Mas aqueles 3, 5, 10 segundos, passa tudo. Enquanto a bola não venha até ao meio Sim, campo passa, de novo, não é? talvez assim. Toda a gente olha... Passa, Não há o que ali. dizer? Sim, talvez Talvez isto, porque no momento, quando já está a bola no meio campo, já estás, vamos dar a volta a isto, vamos, não é? Vamos. Porque também a confiança que nós tínhamos em nós mesmos, aquela equipa, era uma equipa. E eu acho que tens razão também, mas talvez já viesse de trás, não é? A confiança que tinha aquela equipa no estádio das Antas. Nós íamos do balneário a ganhar muitas vezes 3-0, animicamente. Agora Éramos tão fortes, não, isto é. E num aquecimento. Estás-me a falar disso no Estádio das Antas, eu estou a lembrar-me de algo que vamos falar à frente, que é o teu golo com o Victovice e a tua caminhada por cima das obras do estádio, que foi no primeiro jogo pós-rebaixamento, e aquela comunhão com os adeptos e aquele jogar nas Antas. Isto em contraponto com o que foi o início da época para vocês. Campeões, bicampeões, início da temporada de casa às costas. A treinar na Maia, a jogar em Vila do Conde, contra o Rabat Ajax. Aquele jogo na Póvoa do Varzim, que há enchente. E que não há jogo, isto é no E esse é o jogo com o Portimonense, 84-85. Sim.
Ok, sei. São Atrás. 2 jogos, é um com o Vizela e é outro com o Portimonense, Pois. não é? Por acaso lembras bem? Mas tínhamos o campo castigado naquela altura. Eu creio que sim, que o Acho campo que tinha estava a ver os sido, Antas, tinha não é? sido Sim. castigado a um jogo que depois teve que ser repetido a meio da semana, não é? Porque não houve... Não houve jogo. Que acho que aquilo era já... Estava muito perto do Natal, recordo-me eu, porque ainda voltámos ao hotel, mas também foi algo histórico que não houve jogo por haver tanta gente. Não havia onde Não colocar havia, as não, pessoas. as pessoas não havia lugares, saltaram para dentro do relvado. Exatamente, isso é Havia- 84, 85. Isto deve ser uma coisa única que aconteceu aqui em Portugal, isto é, não haver jogo por haver gente a mais. De tanto entusiasmo. É verdade. Hoje, se calhar, às vezes não devia haver jogos verdade. por haver tão pouca Pouca gente, infelizmente. É verdade, como mudou o mundo e o futebol, não é? Paulinho, por falar nisso, nesse tal jogo com o Rio Ave, 9-0 ao Rabat Ajax, no início da caminhada para o Porto campeão da Europa, mal vocês sabiam, muita gente em Vila do Conde. O Porto jogou de casa às costas, mas encheu o estádio do Rio Ave para ver essa goleada. Num jogo em que tu, coitados entre aspas, não gosto da palavra especialmente, mas dos malteses terem que levar com o Paulo Futre, com o Rabah Madjer, com o Gomes, foram 9, eu diria que foram complacentes, podiam ter sido 10 ou 12. Sim, eu acho que éramos muito superiores. E eu acho que resolvemos logo aquilo na primeira parte. E também foi bom porque no jogo da segunda mão houve muitos jogadores importantes que descansaram. Eu descansei, eu não cheguei lá. Viajei, mas não cheguei, descansei. Não é? Era importante sempre descansar, não é? Os jogadores mais Até importantes. porque a coisa endureceu, e endureceu muito na antiga Checoslováquia, estamos a falar da a República falar já, Checa sim, e da sim. Eslováquia, na Taça dos Campeões, endurece muito. De resto, a única derrota do Porto em todo o trajeto, no Viktovice, perde 1-0 lá, num jogo em Difícil. que podiam ter ficado pelo caminho nessa eliminatória. Terá sido das mais difíceis, curiosamente, sendo das primeiras. Pá, era a Checoslováquia, naquele momento, pá, bons jogadores. Eu acho que também tínhamos pouca informação sobre eles e fomos surpreendidos. Eu acho que saímos com 1-0, mas acho que só tivemos uma ou duas ocasiões, que era raro. Nós criávamos sempre muitas ocasiões, muitas mais ocasiões de golos do que 2 ou 3 em cada jogo. E eles foram superiores a nós, sim. Mas cá fazes um golaço, aquele golo ao Viktovice no 3-0 e esse tal festejo no regresso ao estádio das Antas, o estádio rebaixado. Como é que foi Este regressar? é o primeiro jogo já. É o primeiro de todos, no estádio das Antas rebaixado, Estava- ainda ainda cheio de estava em obra, obra de areia, sim. com obra à volta, à volta. do relvado, não é? Uma loucura que vou lá acima e subo. Eu acho que é 3-0, porque acabou o jogo. Como é que, Mesmo é façam- voltar a casa e a casa ter mais uma divisão? Vocês voltaram a casa e a casa tinha mais uma divisão, foi rebaixada, tinha mais uma bancada, Porque não é? era estranho, acho que aquele primeiro era estranho, porque havia ali areia ainda, aquilo ainda estava em obras. estava em obras. Era um pouco estranho, mas já era um animal a sério, entre aspas, não é? O Estádio Santas levava 60 ou 70, que passou por 90 ou 100 mil pessoas, não me recordo, não é? Então já estamos a falar, olhas à tua volta e o que isto não é... Um olímpico já. Não é a mesma coisa. Continua a ser o Estado das Antas, mas é outra coisa, já com muita mais gente, né? Uma multidão a sério, né? A sério. Por esta altura, Estava-te a dizer, eu acho que fazendo o 3-0, mas tínhamos aprendido há 2 anos atrás, com o Wrexham. Também estávamos a ganhar 3-0, isto é, ninguém vai facilitar, não é? Isto é, por outro lado, o Barcelona e o Wrexham foram muito importantes, não é? A eliminação do Wrexham e depois também a eliminação do Barcelona, os dois, uma dá-nos confiança que podemos chegar muito longe, porque se podíamos ter passado o Barcelona, se tivéssemos aquela pontinha de sorte, não é? No próximo ano podemos chegar mais longe. Mas também pensávamos o Wrexham, penso eu, né? Ali, lá no nosso fundo, calma, ninguém vai se confiar. Porque há 2 anos estávamos a ganhar 3-0 e fomos eliminados, não é? Então, tínhamos ali uma mistura Barcelona e Wrexham mentalmente estavam quando preparados. fizemos o terceiro gol com o Vitkovic, não é?
Dizia-te eu que, entretanto, entre estes jogos da Taça dos Campeões, que vocês ainda nem sequer imaginavam onde é que ia desembocar, como é óbvio, estavam aqui etapa a etapa, há também um jogo mítico no Estádio da Luz para a Supertaça, em que o Porto ganha 4-2, tu fazes 2 golos, um deles antecipas-te ao Neno, que está preparado para agarrar a bola, e tu fazes-lhe uma coxinha, não é? Do outro mundo, não é? Tu, nestes jogos, há pouco falei do golo que marcaste na Luz para a Supertaça logo no primeiro ano, neste ano também, nestes jogos então ainda ganhavas mais dimensão junto dos adeptos. Era um jogador de grandes jogos, né? Adorava a pressão, né? Adorava também ser protagonista, né? Nestes grandes jogos, isto é, mentalmente preparava-me de tal maneira e não sei porquê. Não sei porquê. Hoje já venho também, talvez desde miúdo, porque se vês bem os grandes jogos, os momentos importantes, nunca falhei. Talvez no México, talvez, ok, houve momentos, mas a grande maioria, talvez um 80% dos grandes jogos que eu joguei, ganhei a guerra, não é? Ganhei a guerra individual e coletiva, não é? Aprendeste a dar especial atenção e importância a estes golos no campo do rival. E este jogo foi tremendo, no Estádio da Luz, porque o Neno era um grande amigo meu, o Neno é das melhores pessoas, ou é das melhores pessoas que eu conheci neste mundo, que é o futebol, e era companhia da seleção, é uma pessoa extraordinário, era e é. E depois deste jogo, como tu disseste, ele teve este azar que vai apanhar a bola, mas se vemos as imagens, ainda está aí. Sou tão rápido que ele, que ele, no momento que baixa, eu estou a 3 ou 4 meses, mas ele pensa que é impossível que eu chegue, não é? No momento que ele baixa, já é tarde, não é? Dou um pique e meto-lhe a biqueira da bota e até logo Lucas, Neno, não é? Então é incrível a sensação que sentia dentro do balneário, campeão, contente, ganhando a Supertaça, ganhámos ao Benfica no Estádio da Luz, mas por outro lado estava triste pelo meu amigo Neno, porque sabia que ele já estava a ser massacrado, ia ser massacrado na imprensa no dia seguinte, né? Havia ali uma mistura... Felizmente para o Porto, o Neno, uns anos mais tarde, pelo Vitória, acabou por se redimir e roubar uma Supertaça ao Porto com tantas defesas que fez. Sim. Foi 1 ou 2 anos depois, quando foi para o Vitória. Grande Neno, já mando um grande abraço para o Neno. Que continua o seu trajeto também tranquilo e positivo no Vitória. Embaixador, o grande embaixador. Depois desta vitória na Supertaça, vem o Brøndby para a Taça dos Campeões. Aqui, nós hoje, falando esta distância, olhamos para aquele Brøndby, era uma base de uma seleção dinamarquesa que 4, 5 anos mais tarde veio a ser campeã da Europa com surpresa, com Schmeichel na baliza. Pouca gente adivinharia tantas dificuldades nos jogos com o Brøndby, nomeadamente antes de começar o primeiro. Quando se percebeu no Estádio das Antas a dificuldade que ia ser, então aí já começaram, se calhar, a perceber que se passassem o Brøndby, podia ser que lá chegassem, ou não? Sim, mas não estávamos confiados. Não. Por isto mesmo, olhávamos, porque uma coisa é não ter informação sobre o Viskovic. A Dinamarca tinha feito um grande Mundial de 86, tinha feito um bom Mundial... Tinha passado, depois são eliminados pela Espanha, isto é, era uma equipa já... Sim. Já de jogadores, bons jogadores, e tínhamos informação sobre eles. Não é? Então, a equipa, aí não saímos confiados, não é? Sabíamos que não ia ser nada fácil. Sabíamos, e assim foi, não é? Foi 1-0 em casa e depois lá, 1-1, e mais uma vez o nosso Juari, não foi? Foi o Juari, foi um passo do frasco para o Juari. E esse é o momento em que o Presidente, no jogo com o Brøndby, antecipa que a partir daí, que o Porto passando o Brøndby pode ser... Eu vou dormir, É a primeira vez... Isto é difícil, podemos ser campeões da Europa. Não é? Se passamos hoje, amanhã, podemos ser campeões da Europa. Então é a primeira vez que eu vou dormir campeões da Europa. Não. Então, nesta véspera vou dormir com esta frase do Presidente. E acabamos por ser campeões da Europa. Mas antes nunca tinha isto, era não. Ok, Barcelona, ok, próximo ano talvez pudéssemos chegar um bocadinho mais longe. Agora, ser campeões da Europa, isto é uma frase naquela altura. Digamos que tu sentiste, o Presidente foi sempre muito, e é muito intuitivo, muito...
Era aquilo que a equipa, ele sentiu que era aquilo que a equipa precisava de ouvir e aquilo que ele sentia naturalmente naquele momento, uma forma de vos atirar para outro nível também. Eu acho que nós também, porque praticamente começamos a jogar só a nossa cabeça estava achando. Sim, porque este jogo com o Brondby é a seguir a uma derrota em Portimão, que Sim, compromete o tri, já não estão, não é? Eu acho que a nossa cabeça... Já estão de férias de campeonato. Já que estamos aqui... E depois a confiança que tínhamos entre nós, pá, já que estamos aqui... Não sei se sabíamos que íamos fazer história, mas pá, por que não? Por que não tentar? E depois aquela frase do presidente ainda foi uma motivação extra, porque uma coisa é tentar chegar às meias finais, mas ser campeão da Europa não tinha entrado ainda na minha, pelo menos acho na minha de todos, não. Vamos ser realistas, não é? E a partir dali, sim. E a partir dali... Um jogo em que o Porto teve mais uma contrariedade, o Casagrande parte a perna nesse jogo, o Jaime Pacheco e o Laureta já se tinham lesionado, ainda haveria de haver mais contrariedades para a frente. De qualquer forma, ainda antes das lesões do Gomes e do Lima, que foi aquelas que eu estava... São depois, há uma eliminatória contra aquela que era a melhor equipa do mundo na altura, quando estamos a falar da melhor equipa europeia, era a melhor equipa do mundo, que era o Dinamo de Kiev, tinha arrasado o teu futuro Atlético de Madrid na Taça das Taças 3-0. Era uma equipa... Podia ser 6. Era uma equipa foi 3-0, mas podia ter sido 6, não é? Que vocês foram ver o treino. O Arthur Jorge levou-vos a ver o treino, a espreitar no dia anterior ao jogo nas Antas. Que não deixa de ser também outro momento de intuição, de motivação, de alerta, pôr-vos a ver o treino do adversário, de um adversário que parecia uma máquina. Máquina mesmo, máquina. Estamos a falar os 10 jogadores de campo eram os titulares da União, não da Rússia, a União Soviética. Tinha goleado Portugal 5-0, pouco tempo antes. União Soviética. Então, eu acho que nem nós, nem o Bayern Munique, nem o Real Madrid, no sorteio das meias finais, queriam apanhar ninguém queria apanhar os soviéticos. Sim, a seleção da Rússia, na altura. Da União Soviética. Da União Soviética, exatamente. E tocou-nos a nós... E fomos lá ver o treino, eu não sei se foi bom, se foi mau, mas assustava, entre aspas, né? Aquilo eram umas máquinas, o que é isto? Isto é grandes craques e não sei ainda hoje porque é que fomos ver aquele treino. Não sei, porque ficámos todos um pouco impactados, está bem, não é? Sim. Com o que vimos, não é? E faltava 24 horas. Porque já sabíamos que eles eram muito bons. Já sabíamos o que eles tinham feito ao Atlético. Sabíamos que ia ser super. Sabiam de ver o jogo, não de ver o treino também, sim, não é? Sim, agora ver mais o treino... Isso, realmente a equipa entra os primeiros 20, 25 minutos... Se o Arthur respondeu isto alguma vez? Não, eu creio que não, que nunca foi uma questão, se calhar, muito pertinente. Sim, para é um que tema psicológico, não é? Mas... Estamos aqui a falar de momentos, a frase do Presidente antes do Brondby, esta atitude do Arthur Jorge de nos levar a ver o treino antes do Dinamo de Kiev... Não pode esquecer que nós, quando saiu o sorteio, que já tinha sido semanas atrás, acho eu, semanas, quando cai o Dinamo de Kiev, nós queríamos ou Real Madrid ou Bayern. E então já foi aquela, estes gajos não. Preferíamos os outros dois, um dos outros dois. E depois de 20, 25 minutos em que vocês realmente pareciam até um bocadinho amedrontados, a verdade é que arrancaram, eu lembro também estava nesse jogo, para uma exibição fabulosa. Mas equilibrado o jogo, não é? Sim, equilibrado. A pontinha de sorte também ali no nosso lado. No teu golo. Que era o que faltou. No teu golaço, ou meio golaço, porque é com o Zabarov, não é? Não estou em erro. É uma grande arrancada pelo lado direito e depois tem sorte no remate, não é? Há ali uma tabela... Sim. Eu acho que é estranho, mas aquela pontinha de sorte que nos faltou no ano anterior contra o Barcelona. Ali tivemos aquela pontinha de sorte, né? Que é o canto, fazemos depois 2-1, né? No canto.
Gol O 2-0. Não, eles fazem um... Cá é o penalti do André que faz 1-0, tu fazes o 2-0 e o Mikhail Litchenko reduz para 2-1. Não teve um 1 aqui? Não, reduz para 2-1. Okay. O Dinamo de Kiev com 10 consegue reduzir para 2-1. E isso leva a que o Artur Jorge, segundo também relatos da altura, tivesse chegado ao balneário doido convosco por terem sofrido um golo e ter dado o pontapé no balde. Tens razão, era 2-0. Sim, mas tínhamos ganho 2-1. Ok. Não pode esquecer que cá, 24 horas, tínhamos ido ver aquela máquina a treinar. E psicologicamente, como é que a gente vai ganhar estes gajos? Como é que vamos ganhar estas máquinas? E, ok, podia dar 2-0, mas ganhámos 2-1. Estamos vivos, muito vivos, não é? Vamos ver agora o que acontece daqui a 15 dias, mas estamos muito vivos e, por que não darmos o último passo, não é? E daí a 15 dias, aí é que é tal o canto em que o Gomes faz o segundo golo. O primeiro é de uma falta sobre ti, mim, um livre do Celso que bate no Belanov. E a partir daí, as tais pontinhas de sorte, não é? De futebol, não é? A pontinha de sorte nos momentos. Paulinho, depois ficas sozinho, depois a equipa toda a defender aquele. Depois eles reduzem para 2-1 e tu tens uma correria contra 4 ou 5 defesas do Dinamo de Kiev. A bola. Levar e levar porrada. Eu depois do 2-0, a minha única missão dentro do campo, seja logo na primeira parte, como na segunda, era levar a bola o mais longe possível, se possível fazerem-me falta. Perder um bocadinho de tempo. Não, e respirar. Respirarmos. E foi isto que aconteceu, cada vez que vinha, ou para o Major também. E para o Fernando, não é? Mas claro, o Fernando ajudava muito mais, defendia muito mais que eu. E o Major também. Eu tinha-me ali na minha posição, mas era o primeiro a sair para o contra-ataque, não é? Então muitas vezes era eu contra 4 ou 5 e muitas vezes sofria falta, ficava lá 1 minuto no chão, a equipa respirava, tudo bem nas suas posições, não é? Não havia... Não com 100 mil erros. soviéticos nas bancadas, sim, uma coisa impressionante. Um ruído impressionante, um frio tremendo, mas depois no momento que entras, não. Eu tinha levado 7 infiltrações de cortisona, porque eu tinha-me lesionado contra o Belenenses, 15 dias para o campeonato. Depois jogámos na quarta-feira nas Antas com o Dinamo de Kiev, jogámos com o Belenenses, nunca mais me esqueço, no domingo eu tenho um entorse. Então, naqueles 10 dias, veio 7 infiltrações de cortisona. Nem senti o pé, né? Mas joguei. Isto é, a ligadura que me fizeram era a gesso autêntico. O meu pé direito, o que é que aconteceu, Rui? Vou-te contar esta história. Isto era estavam já na parte final do campeonato. Isto era maio, vá lá. 2 meses depois, quando estou nas férias, deixo-me dormir ao sol. Queimadura de 2º grau, né? Tive que ir para o hospital. A cortisona arrebentou toda, né? Incrível. Mas joguei. Não, mas o que é que eu te digo? Eu tenho a marca aqui. Mas há jogos, foi 7. Mas aquele jogo, se fosse preciso, 70, de cortisona ou o que for, né? Para poder jogar. Há jogos que... E há equipas que são feitas disso. E tu naquela equipa não podias deixar de ser assim, não é? Olha, se tu dizias que não querias naquele... Não, eu não treinei. Eu vou para a Rússia, para a União Soviética naquele momento, para a Ucrânia. Não sabia se ia jogar. Eu não treinei nem na segunda, nem na terça, nem na quarta-feira antes do jogo, não é? Só ia cochear. Eu na segunda-feira a cochear ainda. Não, eu tive 10 dias sem treinar. Mas já há jogos que tens que morrer, entre aspas, claro. Era aquilo, não é? Depois disso, era aquilo. Foco só para a final. Pelo meio, há a tua tal derrota única no Estádio das Antas em 3 anos de Futebol Clube Porto. É contra o Sporting, um gol de Mário aos 120 minutos para a taça. Um jogo marcado pela fratura do Lima Pereira, que fica fora da final. Pouco depois, o Gomes lesiona-se também a 10 dias da final num treino. Como é que vocês, de repente, apanham estas contrariedades todas? Há o Jaime Pacheco que está a recuperar, mas mesmo em cima, acaba por ser convocado, mas mesmo em cima da final. Como é que vocês, com estas contrariedades todas, encararam a final? Duvidaram que pudessem ganhar sem o Gomes, sem o Lima?
são golpes ou porradas para a moral fortíssimos, não é? Isto é, estamos a falar de dois líderes dentro do balneário e dois líderes dentro do campo. E, por cima, os homens da coluna vertical, não é? Vertebral, desculpa. O Tardelli, Lima Pereira, central, e depois o Bibota. Dois jogadores super importantes, dois líderes. Animicamente, para qualquer equipa se sentia animicamente. Mas depois, quando veio a hora da verdade... Mas não foi só por isso que tu não dormiste no dia anterior à final. Estavas demasiado nervoso, demasiado ansioso. Quase não dormiste antes da final, depois de chegar. Como é que foram essas horas antes do jogo? O ir treinar antes da final em Viena? Como é que foi depois essa grande novidade para vocês, anunciada, digamos assim, antes do jogo com o Brondby pelo Presidente, ou antecipada? Estávamos a um passinho de fazer história, mas mesmo assim estava muito longe. Estávamos muito perto, mas muito longe. Porquê? Porque estava um tubarão enorme. Tínhamos de derrotar um tubarão, mas um tubarão dos grandes, em 90 minutos. Eu, aqueles 2 dias ou 3 que estivemos lá em Viena, recordo-me muito poucas coisas. Mas recordo-me da véspera, que não conseguia dormir. Eu acho que o Frasquinho já dormia, mas já dormia... Começou a dormir muito tempo antes que eu ouvia pela sua respiração. E eu, talvez à uma e tal da manhã, lá devia ter conseguido dormir, mas acordei às 9 e quando vi a Greta, que era de dia, 9 da manhã, comecei aos saltos em cima da cama. Eu, António, estou no Frasquinho, chegou o grande dia. Aí está a pressão. Eu já tinha, durava estes momentos. António, vamos ser campeões da Europa. Chegou o grande dia. Isto é, acordei assim aos saltos, comecei aos saltos em cima da cama. Já chegou o dia e hoje. Chegou o grande momento, não é? Então o António acordou comigo assim, não é? Aquela manhã. E depois vão para o jogo, e depois começa o jogo, e depois o Bayern começa a ganhar, e chega um momento... estou aqui a atalhar algumas etapas, já tivemos a oportunidade de falar detalhadamente sobre isto, para chegar ao intervalo, para chegar a um momento que eu sei que todos vocês determinam como o momento-chave da final. Chave porque sou um gênio, e o Artur Jorge era um gênio. Só um gênio pode fazer... Porquê? Porque tem que pensar em muito pouco tempo o que é que vai dizer a uma equipa que está a perder 1-0 e o jogo que está a dar para o mundo inteiro, ou para mim mundo, em todo o planeta, não é? Que é uma final e apesar de não estarem a ser muito superiores, os alemães estavam a ser superiores a nós, não é? Tem que pensar, não sei, do banco até o balneário, não sei, leva 4 minutos, 3, 4 minutos, não é? O que é que ele vai dizer? E ele pensa naquilo, porque ele não está preparado, ele tem que pensar no momento. Não é? Quando está no jogo, está a pensar no jogo, está a pensar... Se estivesse preparado, não vai sempre sair diferente. Não está preparado nada, porque não está a ganhar, a perder, não está nada preparado, não é? Ele tem que preparar ali, em 3 minutos, o que é que vai dizer. E sai-se com aquele discurso de 3, 4 minutos, não mais, que para mim são chaves, não é? Chaves, isto é, e é ele que nos mete cá dentro, e é tão chave que nós rebentamos completamente com os alemães na segunda parte. Foi, não, vamos fazer história, e fizemos história. É o tal, vocês têm 45 minutos. Está quando ele regaça-se, tira a gravata e não sei o quê, e olhem para mim, miúdo, olha para mim, Gomes não, Joari ou Batier, olha para mim, André, olhem para mim. Tem 45 minutos. 45 minutos para entrar na história. Isto não é um sonho. Isto é a realidade. 45 minutos para entrar na história. Mas com a força dele e aos gritos, não é? Aqueles 3, 4 minutos. Quando ele sai, vamos ser campeões. Porque temos ainda 45 minutos para ser campeões. Isto é, o discurso daí
estávamos a mudar de roupa depois, né? A meter a camisola, não sei o quê. Temos 45 minutos, vamos 40, vamos entrar na história. Daí até começar a segunda parte, dentro do balneário, cada vez que falava com o André, 45 minutos, vamos entrar na história. Pá. José, guarda-redes, vamos entrar, José, vai entrar na história. Mas todos. Isto contagiou de tal maneira. Né? Libertou-vos os génios. O gênio do futebol, o gênio do Madger, o gênio do Juari. E fomos. Mas uma coisa depois, isto é falar, e nós tínhamos que chegar lá dentro, chegar estamos. Não, acreditámos plenamente naquelas palavras. Né? Porque podias lá, mesmo que entrasse, é impossível, estes gajos são muito grandes. É mesmo um tubarão, e em vez de ir para a frente, recuas, né? Porque não há hipótese, estes gajos são muito bons, os alemães, o Bayern Munique jogam muito bem, não temos hipótese, mas não. Nós passemos, ou melhor, para nós entrarmos na história, tínhamos sempre muito melhor que os alemães. E foi isto que entrou-nos, que ele nos fez que entrasse na nossa cabeça, não é? Tem 45 minutos para entrar na história, mas tem que ser melhor que os alemães. E fomos melhor que os alemães, e em 45 minutos entramos na história. E a tua decisão de 3 anos antes, e o menino do Montijo era campeão da Europa. Apesar daquele falhanço à regional, como tu dizes sempre, não é? Sim, aquela sim, finalização. E é verdade, e é verdade. Eu acho que é uma jogada, eu acho que está catalogada como a melhor jogada de uma final de Champions League, não é? Que não deu em golo. Não é? Que não deu em golo. Porque a jogada é genial. A própria repetição da jogada é muito boa, aquela repetição que há de cima, em que se vê tu a vires desde lá do meio campo, trocar aquele primeiro trocado de bola e depois o desbaratinar dos adversários. A jogada é genial, não é? E eras campeão dele. André, sim. E campeão. Mas é verdade, tens razão. Eu digo isto e reafirmo. É uma jogada genial com a definição ou finalização de um jogador da Distrital. Um jogador amador. Não é? Montijo, como é que reagiu a isto? Como é que aqueles que 3 anos antes, se calhar, tinham ficado zangados e até tinham andado a tirar umas pedras às janelas? Eu acho que... Já te compreendiam, já tinham percebido o porquê da tua opção? Não, eu só falei com... Eu estive chateado com meus amigos de infância de hoje. E fiz espaço já há 5 ou 6 anos com ele. Nunca... De infância. Porque às vezes apesar que eu penso que isto está muito pior, porque eu penso, eu sou um português à maneira antiga. Eu posso ser do Sporting, mas jogo ao Porto numa competição europeia, ou Benfica. Já na altura, quando eu era miúdo, quero que as equipas portuguesas ganhem sempre, não é? Isto está tudo... O mundo mudou também em Portugal, isto é. Vejo a maior parte dos portugueses, querem que as outras equipas percam portuguesas nas competições europeias. Isto faz uma certa... E cada vez há menos vagas. E cada vez há menos vagas. Faz uma certa confusão com português. Então, apesar que na altura não era o que estava hoje, e muitas pessoas do Montijo ficaram contentes com o sucesso do Futebol do Porto e também do meu, que sou do Montijo, mas houve alguns, especialmente estes meus amigos mais próximos, que não se alegraram. E há pouco tempo fiz as pazes com um deles e contou-me nisto, eu não fico contente quando foste campeão da Europa. Isto é, a paixão clubística muitas vezes está por cima das amizades, como este caso. Assim, eu acho que tu és um dos excelentes exemplos que aparecem hoje, felizmente, nas televisões, de que o futebol pode ser olhado do lado bonito e do lado positivo. Por isso, és alguém de quem eu ouvi sempre dizer bem, mesmo aquelas pessoas que às vezes são um bocadinho mais maldizentes dentro do mundo do futebol. O Paulo esteve sempre, e eu acho que tens esse grande mérito, para além do gênio como jogador, de ter sido uma pessoa que acolheu. Não tens que me agradecer a mim, mas àqueles que te conhecem melhor e que te privaram contigo e que dizem isso, e que eu sou testemunha de já ter ouvido de diversas pessoas. Estamos a 5 minutos de fim, Paulo, quase outra vez a atingir mais uma hora de conversa. A seguir, tu despedes-te do Porto a levantar a Taça dos Campeões em casa contra o Elvas. Faz um último golo no Estádio das Antas, no 6-0 contra o Elvas, que foi a festa de despedida dessa temporada.
e a seguir és o grande negócio, o primeiro grande negócio do Futebol Clube do Porto, basicamente és o exemplo vivo daquilo que é a gestão do Futebol Clube do Porto desde então. Comprar jogadores com grande potencial, que era o teu caso, jovens, completar a sua formação ou fazer a sua formação para sénior e a seguir rentabilizá-los. Sentes isso? Sentes que és esse grande exemplo? Eu penso que sou o primeiro de muitas coisas para este grande gênio, que se chama Pinto da Costa. Não é? Sou o primeiro de muitas coisas. Tenho este privilégio de dizer, eu fui o primeiro, e isto também, a primeira grande venda do Futebol do Porto, não podemos esquecer, Rui, que foi a segunda venda mais cara do futebol mundial, até aquele momento. O primeiro tinha sido o Maradona do Boca Juniors, não, para Barcelona. Para o Barcelona, sim, só do Barcelona, depois é que 82, sim, foi 5 anos depois. Exatamente. Então, tenho este privilégio de ser o primeiro de muitas coisas deste grande gênio que se chama Pinto da Costa. Paulinho, 117 jogos no Porto, 33 golos, e eu diria que muitos mais. Não sei se tens a contabilidade das assistências. Não havia muito, não é? Um dia tenho que fazer isto, porque eu nunca fui um goleador, mas mesmo assim é aquela média de um extremo, não é? 8, 10, 12 golos, não é? Mas a nível de penaltis e de assistências, que era o meu forte, era a assistência, porque eu preferia fazer uma grande jogada e dar uma grande assistência do que fazer um gol feio, não é? Dá-me mais prazer, toma, não é? do que isto. Então, à parte dos golos, eu acho que muito mais assistências dei do que golos e penaltis. Seja no Futebol do Porto, como também depois em Madrid. 5 dos teus 10 troféus são conquistados de dragão ao peito. E há pouco, quando eu falava daquilo que tu significas para o futebol português, seguramente que sempre que vais ao Porto não és olhado como alguém que é do Sporting ou que até já foi candidato a presidente do Sporting. És visto como o grande ídolo de gerações de adeptos do Futebol do Porto, que fez jogadas geniais e que encheu de alegria. Eu acho... Isso é algo que naturalmente te encherá de alegria, imagino eu. Foi um privilégio. Foi uma honra, como eu digo sempre, o Sporting foi o meu pai e a minha mãe para o futebol, porque começo no Sporting. Depois o Benfica foi uma honra ter jogado jogaste nos 3 grandes? No Benfica. Mas eu acho que aqui, Porto e Atlético de Madrid, eu acho que vai passando de geração para geração. Se eu vou ao Porto... É onde tens o teu legado. Sim. Eu acho que é, sem dúvida. São 9 anos. 9 anos, 3, mais 5,5, 6. Sim, 6 e tal. Depois tenho os outros meses quando regressei, a minha segunda etapa no Atlético, mais de 6. Então, e eu estive agora em Madrid, fizeram uma homenagem, e miúdos pequeninos, não é? E eu, Futre, e eu, o que é que eu penso? Isto vai passando de geração para geração. E quando vou ao Porto, passa-me uma coisa, os miúdos, os portistas já que vivem... Gostas de passar ainda ali pelos prédios Mariani, que eram famosos, porque morava lá o Futre? Sim, em Gaia. Velhos tempos, Rui. Muito bem. Paulinho, foi ótimo recordar isto contigo, principalmente porque nessa altura era a minha altura da adolescência e, portanto, os adolescentes têm os seus ídolos. Já terminamos. E vivias em Gaia. E vivia em Gaia, precisamente, e ouvia as histórias das minhas colegas de 14, 15 anos, que eram apaixonadas por um miúdo de 18 que tinha vindo de Lisboa para o Porto, que era o Paulo Futre. Paulo, vou-te pedir aquilo que não era meu costume pedir, porque não fazia parte muito do meu espírito, até por alguma vergonha, que é um autógrafo na camisola 10. Já agora, como isto é para Portugal, quero agradecer a todos os adeptos do Porto que votaram em mim, porque para mim não imaginas a honra que senti. Estás no 11. No 11 da história do Futebol do Porto, não é? Por isso, aqueles todos que votaram em mim, estão a ouvir, muito obrigada, porque não imaginem o orgulho e a honra que senti naquele momento e que sinto. E de entrar naquele museu, que é algo que vale a pena naturalmente visitar. Estar ali naquele museu, naquele grande clube, e só em 3 anos.
Por isso, muitos esportistas, pá, Mas que 3 anos. muitos esportistas dizem-me, amigos, se tens estado 6 anos, Eras o o que rei. é que seria? O que é Rei que do serias, não é? Mas aqueles 3 foram únicos, És incríveis. um dos não é? grandes príncipes do... Dedico só a assinatura. Só a assinatura. Como tu quiseres. Ao programa. Paulo Futre. Ok. Vou assinar, estamos em direto e E depois. depois preciso, fazes a dedico. dedicatória que entenderes. Vou assinar aqui. Rui, aqui no 10. É, naturalmente, sempre um momento importante, este ainda mais, a assinatura bem ali no meio do 10 meio do de 10, de Paulo Futre, este enormíssimo campeão do Futebol Clube do Porto, um artista genial, um avançado que fazia golos e essencialmente gostava de os dar e gostava de dar espetáculo. Paulo Futre, que continua naturalmente a ser admirado por todos os esportistas. Hoje esteve aqui na cadeira de sonho, a cadeira por onde passam todos os craques que fizeram história no Futebol Clube do Porto. Foi um prazer tê-lo desse lado, foi um prazer ter-te aqui, Paulinho. Obrigado e obrigado também pela amizade. A todos. Continuamos então à espera de novos artistas para passarem por esta cadeira que está reservada precisamente a esses, aos grandes artistas do Futebol Clube do Porto. Fique bem.